É que quando a gente assume algo, Deus é verdadeiro conosco. E Deus não enganou você. Quem é que acha que Deus enganou? Levanta a mão. Eu falei, Deus me enganou. Deus falou uma coisa para mim, é outra. Ninguém, Deus. Paulo sabia disso. Ele foi chamado a ser servo de Jesus Cristo. Sim, mas essa escolha, irmãos, era para ser a voz reservada para a missão evangélica. Irmãos, e o que é uma pessoa reservada? A própria palavra diz: reservado é algo que separado por Deus. Irmãos, e aí que nós não entendemos isso. O que é viver uma vida separada por Deus? Não separado de Deus. E isso a gente não entende. Separado por Deus é o que, irmãos? É aquilo que nós precisamos adentrar, a nossa espiritualidade, a nossa vida de oração. E diga-se a verdade, eu sou o primeiro a dizer: muitas vezes nós temos mais vida de administração do que vida de espiritualidade quando nós assumimos o ministério de governação. Porque você já está orando pensando naquilo que você vai ter que fazer. A gente ora, irmão, por aquilo que a gente tem que fazer, não para se abastecer, e é diferente. E a semana inteira eu falo: fica, Senhor, ai Jesus, toma conta, sabe, domingo tem assembleia, Senhor, que os irmãos venham, Senhor, que dê tudo certo, Senhor, que o gerador não pare, Senhor, que não falte água no gerador, Senhor, que dê tudo certo, que as coisas funcionem, irmãos. E a gente vai falar com Deus para quê? Para pedir. Mas para pedir para quê, irmãos? Por aquilo nós estamos envolvidos. E o coordenador, ele reza pelo grupo dele. Que dia que é a sua recuperação? Fala para mim, qual que é o dia que acontece a recuperação? Está vendo? Você reza pelo dia do seu grupo. Você fala: Senhor, é terça-feira, Jesus, Senhor, abençoa quem vai estar, Senhor, que o pregador de terça-feira pregue na unção, pregue no poder, Senhor, que quem vai ministrar na glória de Deus, Senhor, que a intercessão seja profética nesse louvor, irmãos. Isso é espiritualidade? Isso é vida separada por Deus? É ou não é assim muitas vezes a nossa oração? E às vezes, irmão, nós estamos orando e Deus fala assim: ó, Deus colocou uma coisa no meu coração comigo de oração. Isso é espiritualidade? Olha só, irmãos, é assim ou não é assim muitas vezes a nossa vida de oração, gente? A gente ajoelha para orar e a primeira coisa que vem na nossa cabeça é aquele ministério que nós estamos exercendo, responsáveis em pastorear nesse tempo. E o coordenador, ele se ajoelha e faz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e já pensa no trabalho que ele está fazendo dentro do grupo de oração desse tempo. Isso não é vida reservada, irmãos. Espiritualidade é vida de intimidade com Deus. Irmãos, Moisés ia para a face de Deus. Moisés ficava lá 40 dias. As pessoas pensavam que Moisés tinha o quê, irmãos? Morrido. Irmãos, um dia chamaram Arão e falaram assim: Arão, é o seguinte, Moisés morreu, Arão, faz um bezerro de ouro aí para nós. Arão falou: então arranca os braceletes, os brincos aí, dá tudo que vocês têm de ouro aí, vamos fazer um Deus que baixa a nossa frente. Por quê, irmãos? Porque eles queriam uma resposta rápida, queriam uma resposta imediata. E Moisés, irmãos, diz a Bíblia, irmãos, que Moisés se entretinha com Deus face a face. Espiritualidade não é entretenimento com Deus face a face, é se colocar diante de Deus não como ministeriado, não como pregador, como coordenador, intercessor, secretário, é se colocar como pessoa, filho de Deus, homem e mulher que tem o nome escrito na palma da mão de Deus. Isso é espiritualidade. É falar: Senhor, eu estou aqui, eu quero experimentar da tua graça, Deus. Senhor, eu quero me lançar na tua presença, eu quero me entreter contigo, Senhor. Agora o meu tempo é teu, o meu próximo minuto é teu. Leva-me, Senhor, a entrar na tua intimidade. Eu quero falar contigo, irmão. É se aniquilar e falar: Senhor, eu quero viver esse tempo contigo. E faz quanto tempo que eu não tenho essa vida com Deus? Porque a minha oração é: Senhor, a diocese, ô Jesus, é os porquinhos, Senhor, os coordenadores levam os porquinhos, Jesus, ô Senhor, Senhor, abençoe para que as moedinhas caiam, Senhor, é agora o providência, Senhor, Deus, carnezinho, Senhor, como que está a campanha, Senhor, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, irmãos. Percebam isso. Quando a gente vai entrando para a presença de Deus, a nossa vida está, a nossa mente, nossa mentalidade está focada naquilo que nós estamos fazendo. Isso é só quando a gente se diz a nossa vida ministerial. E quando o coordenador está devendo, misericórdia. Não, Senhor, as casas vazias, Jesus, misericórdia. Ô Senhor, quando o frio bata mais, sangue de Jesus tem poder, Senhor, abençoa aí, meu Pai. Irmãos,
Isso é espiritualidade, gente. E quando a gente está vivendo um problema familiar, irmãos, olha nossas realidades da nossa vida. Ontem eu pregava sobre o Evangelho de São João, capítulo 17, quando Jesus falou assim: ó, Deus, Pai, eu quero pedir por eles, eu fiz noção desse mundo. Mas, irmãos, olha como que é a nossa vida nesse mundo, gente. Olha aquilo que nós estamos presos a esse mundo, olha a nossa realidade. Irmãos, e ser separado por Deus, ser reservado por Deus, para ter uma vida de oração, para ter espiritualidade, irmãos, há quanto tempo a gente perdeu o significado, o sentido de espiritualidade na nossa vida? Espiritualidade, irmãos, é vida de intimidade com Deus, não é vida de oração, porque muitas vezes a nossa oração ou é para pedir, ou é para interceder, ou é para apresentar uma necessidade. Espiritualidade, irmãos, é para ter o quê? Relacionamento. É quando eu, de fato, eu me coloco para ouvir a Deus. Tem uma passagem que eu gosto muito de Elias. Elias era um homem de fogo. Elias falou assim para Eliseu: Eliseu, me pede alguma coisa, qualquer coisa eu vou te dar. O que Eliseu pediu, irmãos? Nossa, eu tô lendo essa passagem. A unção dobrada de quem? De Elias. Irmãos, Elias uma vez desafiou 450 profetas de Baal. Ainda mandou jogar água lá 3 vezes em cima do holocausto da valeta. Quando Elias clama o fogo, irmão, eita Jesus, nossa, carismático, gosta dessas coisas. E quando o fogo cai, não consome o holocausto, consome o altar, se mede no altar, consome a água do sol. Diz a Bíblia que até a poeira o fogo do céu consumiu. Depois Elias fala assim para o servo dele: vai dizer a Acabe que prepare o seu carro, porque já ouço o barulho de uma grande chuva. Elias sobe uma montanha e vai orar, e Elias se coloca de joelho. Diz a Bíblia que Elias se inclina-se e pede para o servo dele: vai falar para mim o que você vê. Sobe. Pela 7ª vez ele fala, o servo dele fala: Elias, não vejo nada. E Elias, irmãos, sobe. Me desculpa, ora pela última vez e fala assim para o servo dele: vai lá e me fala o que você vê. Eu vejo uma nuvem da palma, do tamanho da palma da mão de um homem. E Elias então fala assim: vai dizer a Acabe que prepare o seu carro, porque vai cair uma torrencial chuva nesse lugar. Irmãos, e a gente canta: vai chover, Senhor. Irmãos, Elias fez chover, fez cair fogo do céu. E a gente acha que isso é espiritualidade. No mesmo capítulo, Acabe conta a Jezabel o que aconteceu por intermédio do profeta Elias. Jezabel quer dizer um montão de lixo. E quando Jezabel escuta, ela fala assim para Acabe: desculpa, ela manda um mensageiro até Elias: vai dizer a Elias que se amanhã até essa mesma hora eu não fizer com ele a mesma coisa que ele fez com os meus 450 profetas de Baal, que os deuses me tratem com maior rigor. Irmãos, o homem cheio da unção do Espírito Santo fez o quê? Teve medo e fugiu e desejou o quê? A morte. Irmãos, quando a gente não tem vida de espiritualidade, a gente está submisso, a gente está, irmãos, a qualquer fragilidade, a gente desanimar, a gente desistir, a gente não só enxergar um obstáculo, a gente entender que era do mesmo jeito, que nada vai mudar, porque, irmãos, essas coisas elas acontecem, mas não é aquilo que alimenta aqui dentro, não é aquilo que nos abastece aqui dentro. Paulo tinha uma convicção: eu fui separado por Deus. E se a gente não entender isso, irmãos, o que é uma vida de separado por Deus, a gente não vai conseguir reinflamar a espiritualidade do nosso tempo. E diga-se de passagem hoje, o que é mais difícil fazer hoje, irmãos? Reunir os servos para quê? Orar. Para quê? Orar. Põe 30 carnê de vinho, 10 talões de milho, e fala assim: meu filho, a sua missão é essa, vai. Quando você está entregando o último talão, já tem servo voltando: ó, meus 10 já está aqui. Porque isso é fácil. Mas a nossa vida é de oração, irmãos.
E aqueles momentos que a gente entrava na presença de Deus e não pedia nada, a gente só queria experimentar Deus. E ninguém olhava no relógio, não é? Hoje em dia, irmãos, como o relógio nos incomoda, né? A gente marca uma coisa, a primeira coisa que a pessoa pergunta: que horas que vai ver? Terminar. Vai acabar. Tem pessoas que saem na metade do encontro e falam assim: irmão, foi uma bênção, quando vai ter o próximo? Ela nem ficou no encontro inteiro. Ela sabe até que hora vai o encontro, mas ela faz questão de sair antes, ainda diz assim: irmão, foi uma bênção, no próximo me avisa que eu volto. Irmãos, hoje, olha como que está. Por quê, irmãos? Porque a nossa vida está presa a essas coisas. E a nossa vida com Deus, a nossa vida de espiritualidade, irmão, a nossa oração. Por que muitas pessoas hoje, irmãos, não querem assumir nada, não querem nada, ela só quer ficar no cantinho dela? Porque hoje, quando a gente assume algo, irmãos, parece que a nossa vida vira um 360. E a gente já não tem mais tempo, tem hora que você não sabe mais nem com quem você está falando, quem você atende primeiro, você não sabe quem que você escuta, e cada hora é uma realidade diferente. Mas, irmãos, eu não posso esquecer nenhum minuto da minha vida que eu fui, eu sou um homem, você é uma mulher minha irmã. Irmãos, nós somos homens e mulheres o quê? Separados, reservados para anunciar o Evangelho, irmãos, reservado por Deus. E Paulo vai dizer assim, irmãos, no versículo 2: esse Evangelho que Deus prometeu outrora pelos seus profetas na Sagrada Escritura, acerca de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, descendente de Davi, quanto à carne, que segundo o Espírito de Santidade foi estabelecido Filho de Deus no poder por sua ressurreição dos mortos. Versículo 5: do qual temos recebido a graça e o que, irmãos? E o apostolado, a fim de fazer o que, irmãos? Levar em seu nome todas as nações pagãs à obediência do quê? Paulo, ele fala assim: eu fui chamado para ser apóstolo, revelado por Jesus Cristo, Filho de Deus, de Davi segundo a carne, mas Filho de Deus. E nesse apostolado eu tenho a graça, irmãos, de levar em seu nome todas as nações pagãs à obediência da fé. Irmãos, entenda bem isso. Por que a gente